Eu nasci a 24 de maio de 1898. É em 1902 que começa a povoar o museu da minha vida, decorar a Galeria das Recordações. Foi numa tarde de sol, tarde de luz forte que eu vejo ainda, que dei início à tarefa. Eu brincava na estrada amarela que corria ao longo da casa onde nasci. A diabrura que pratiquei desvaneceu-se no esquecimento. Mas lembro-me sim que minha mãe, saindo do quinteiro e agarrando-me por um braço, castigou-me. Passava na estrada, inchado ao ombro, um homem alto, bigodes retorcidos, festonando as faces trigueiras. Deteve-se, sorriu e disse: "Assim é que é, senhora Mariquinhas. Nessa idade é que eles se ensinam." Odiei aquele homem. Porque, em vez de me proteger com a sua força, ele estimulava a minha mãe a castigar-me ainda mais. Porque era ele tão mau e porque sorria vendo-me sofrer se eu nunca lhe tinha feito mal. É esta a minha primeira recordação. E foram de ódio e de sofrimento as primeiras sensações que a vida me deu. Eu tinha 4 anos e meio. Um dia deixei-me fascinar por um jogo infantil e roubei em casa uma coleção de botões que era de grande estimação e que me valeu um severo castigo, logo repetido quando comecei a vender ocultamente, para comprar fogos de São João, várias lunetas que estavam guardadas na nossa velha escrivaninha. Sempre que eu regressava da escola, davam-me em minha casa o comércio do Porto e diziam-me: vê lá se sabes ler." Pequenito, 6 a 7 anos, já com o vírus precoce do sonho, eu ia soletrando, primeiro, depois, com a passagem dos meses, lendo e, por fim, admirando. Aos 6 anos, fui para a escola. Era de inverno. Ia de chancas, friorento, enroupadito. Creio que foi a minha mãe que me acompanhou até meio caminho. Não me recordo bem, mas lembro-me nitidamente da minha entrada na escola. Lá estava, ao fundo, a secretária instalada sob um estrado, o senhor professor Portela. Era gordo e de carne muito branca e fofa. No primeiro plano, as carteiras com os alunos chilreantes. Alguns conhecia-os eu cá de fora, mas tomavam ali, para minha timidez, o papel de inimigos. Eu sentia um respeito enorme por tudo aquilo e estava envergonhado. Sentei-me a uma das carteiras e, não tendo coragem de levantar os olhos, fixei-os no abecedário, que crescia e deformava constantemente. Eu era bom aluno. Tinha, porém, uma vida triste e afastava-me quase sempre dos meus condiscípulos. Certos episódios que eu deixavam indiferentes faziam-me sofrer o dia inteiro, sobretudo na solidão que eu buscava. Aos 9 anos fiz o meu primeiro exame, ficando, de todos os examinandos, apenas eu e o filho do professor a estudar para o segundo. Em 1910 realizei finalmente o segundo exame. O professor, desejando comemorar o facto, tinha encomendado na vila um jantar para o qual se matara de propósito um coelho. Mas tudo acabou drasticamente. O filho do mestre ficara reprovado. Comemos o coelho entre as lágrimas do Luís e silêncios penosos, como se estivéssemos numa antecâmara fúnebre. Entendi que, por tal motivo, o meu nome era digno de vir no semanário da vila e fiquei a aguardar impacientemente que saísse o novo número. Desilusão. Outros, que haviam sido muito menos brilhantes do que eu, tiveram lá elogiosas referências, nas quais não eram olvidados os progenitores, gente rica da terra, comerciantes e funcionários. Eu era como se não tivesse ido à escola, como se não tivesse feito o exame, como se não existisse. Santo Antônio é o centro oficial da freguesia. O sítio, muito romântico, espairece num promontório que domina o vale. Uma avenida de Tílias desce para a velha capela de Santo Antônio, de onde se vislumbram as terras do Caima. As casitas dispersas na encosta fronteira e, lá em cima, na Serra da Felgueira, o Templo Branco da Senhora da Saúde, afamado desde as regiões da Beira-Mar às montanhas de Arouca. Manuel da Bolsa,
passeou os olhos pela concha verde que a freguesia formava, entre as serranias, desde os Salgueiros à Frágua, desde Santo António ao Mosteiro, e por toda ela espairecia aquele sol macio, tão branquinho, de que ele tinha saudades quando estava no Brasil. Do outro lado, pôs-se a olhar em derredor, mirando os campos que exibiam desde Cimo de Vila até à Gândara, da Gândara às faldas da Felgueira, milheirais a perder de vista e ramadas, muitas ramadas. Por toda a parte, ele via dorsos humanos curvados no ritual persistente do trabalho. Por toda a parte, braços afanosos se estendiam para a terra e as bocas entoavam dolentes canções. Cortado pelo rio Caima, debruado de amieiros e de salgueiros, o Val de Ocela é uma série de rincões idénicos, onde a natureza veste as suas melhores galas, despretensiosamente, como se fizesse por simples hábito. Torna-se, porém, necessário trilhar envios caminhos para surpreender todo o encanto da terra doce, que parece contemplar-nos com uma meiguice sonhadora, numa ternura que não se esquece. Faltava-me liberdade para determinados gestos e o meu orgulho nascente sofria com isso, sobretudo no verão, quando eu ia tomar banho ao rio. Éramos sempre 4 ou 5, saíamos da escola no período do segundo recreio e, galgando envios caminhos, saltando ombros e rompendo milheirais, íamos mergulhar nas águas frias e azuis do Caima, entre amieiros sussurrantes. Casa de Manuel da Bolsa. A casa tinha agora um penacho de fumo. Fumo da tarde, do jantar. Algodão em rama que se desfazia flutuante, translúcido, quase azul. Às 4 paredes brancas seguiam-se a capoeira da criação e o quintal, muito cultivado, muito verde. As couves gordas, os feijoeiros abraçados às tacas e as ervilhas cheias de garridice por terem flores como violetas. As alfaces, viçosas e tenrinhas, dariam para alimentar todos os grilos que, nas redondezas, formavam em tardes cálidas e noites consteladas de verão uma orquestra interminável e monossónica. Fazendo sentinela à terra pródiga, 2 cerejeiras contrastavam, pela sua frescura e opulência da folhagem, com a figueira árida. A cercar os mimos viçosos da natureza e a muitos deles servindo de docel, corria a vinha, toda armada em carvalho e arame, com espigões no muro branco que ele sozinho erguera aos domingos, desde os alicerces à dentadura de vidros partidos, veto indispensável ao arrojo da gatonagem. Até parecia injustiça de Deus que aqueles campos tão férteis, tão vastos, estivessem quase ao abandono. Para ele, sim, é que os campos estavam mesmo a jeito. Ali, à mão, bastava prolongar um muro junto ao renco dos pinheiros, pois do lado de baixo o Caima constituía vedação natural. Manuel da Bolsa trilhava à margem do rio, enxada ao ombro a caminho das Courelas. Doía-lhe o coração por ver ali tanta água e lá em cima, nas territas que lhe pertenciam, morrer de ser tudo quanto não fosse centeio. Ah, que quando ele voltasse, havia de abrir um poço fundo ou colocar uma bomba mecânica, igual a essas que vira perto da Gândara. Regressado do Brasil, ao tornar a Ocela, pouco mais de 9 anos depois, Manuel da Bolsa ordenou ao motorista do táxi: "É aqui, para lá!" O automóvel encostou-se à cancela da Bolsa. E de pé, sem descer, o repatriado quedou-se a contemplar tudo quanto o rodeava. Era a sua vida, o seu passado, a sua casa, o seu quintal, a sua velha cerejeira. Ainda existia a velha cerejeira. E também a figueira, também a figueira. Ele olhava como se as árvores e as pedras o compreendessem e vibrassem sob a mesma comoção que o perturbava todo. A cozinha apresentava-se como outrora. As mesmas panelas, as mesmas louças, os tarecos, a fuligem, o mesmo cântaro.